voltado já para física de partículas e campos, que é esse cara aqui, o Joe Giles. É um outro livro. E tem um que eu gosto muito também, é um pouquinho mais, ele assim, um pouquinho mais abstrato, mas é bom, é para físico também, não é para matemático não. É o do Gilmore. São esses três aqui, tá? Eu peguei o Baruch. Baruch também é bom. Não tinha dúvida que ele É Baruch, Rontica ou é só o Baruch? São dois autores? São grossos assim? São grossão. não é tanto assim. Então deve ser esse. Acho que é o Baruch, Rontica. Tá bom, tá bom. Ele é bom assim, mas eu acho que ele é Mais abstrato. Muito formal, muito formal. O livro mais. Esse aqui é o mais informal, esse aqui é o mais aplicado, assim. Tá bom, papai? Bom? Bom, alguém tem copiado aí a aula passada, só para eu poder ver exatamente. A gente vai falar hoje sobre as representações do grupo de Lorentz, mas eu queria saber exatamente aonde eu parei. Onde foi que eu parei? Obrigado. A gente ia falar sobre as covariâncias, tinha dado aquele exercício também para vocês dos projetores, do setor de campo 2, as matrizes para a transformação. Tá bom, a gente já tinha pensado bastante coisa, operadores também passei. Tá, o que eu queria trabalhar hoje com vocês, justamente, para vocês, eu acho que a coisa até simples demais, se vocês quiserem ficar, que é realmente trabalhar com a álgebra de Lie e as representações do grupo de Lorentz, né? Então a gente vai trabalhar hoje com o grupo de Lorentz, né? O grupo de Lorentz chamado restrito e suas representações. Que é, sigla em inglês, né? Irreducible Representations, representações irredutíveis, tá? Então, a gente está partindo dessa ação aqui para as matrizes do grupo de Lorentz. Nós estamos no espaço de Minkowski. No espaço de Minkowski, nós temos essas matrizes aqui de transformação. Temos que essas matrizes lambda, né, satisfazem a essa condição aqui, que é a condição de invariância da métrica, e determinante de lambda é mais isso aqui que define para mim uma matriz do grupo chamado grupo de Lorentz restrito. Essa relação aqui nós já tínhamos visto, ela pode ser escrita dessa forma aqui, né? Lambda transposta mi alfa, eta alfa beta, lambda beta gama, beta mi igual a mi. Então isso aqui é uma outra forma, né, em elementos de matriz, de representar essa relação matricial. A outra coisa importante que nós tínhamos visto é que essa matriz lambda aqui, então, ela pode ser escrita, né, de uma forma exponencial da matriz ômega da álgebra, e onde essa matriz ômega da álgebra, para nós, adquiria esse vínculo aqui. Isso aqui que determinava a matriz ômega, que pertence, né, a matriz que define o elemento da álgebra de Lie do grupo de Lorentz. Tudo isso nós tínhamos feito. E aí, nós temos visto que essas matrizes ômega, elas podem ser expandidas em função de 6 geradores independentes. Então, nós tínhamos visto que essa matriz ômega, ela pode ser expressa desse modo aqui, né, como uma soma, tudo bem, Bruno? Uma combinação linear, né, de geradores, né, vamos dizer assim, alfa 1, aí aqui nós tínhamos aquelas matrizes, vamos chamar aqui. Eu vou ter que repetir aqui um instantinho, só para poder a gente criar uma notação. Aí aqui ficava 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, e aqui tudo 0. Depois, alfa 2, 0, 0, 0.
aqui é uma rotação no plano x, y. Então era isso aqui que nós tínhamos, dessa forma nós tínhamos parametrizado uma transformação, né, uma matriz da álgebra do grupo de Lie, né, uma matriz da álgebra de Lie do grupo de Lie. Então nós já tínhamos visto que essas três matrizes aqui eram chamadas geradores de Boosts, que faziam as transformações entre x, t e x, t e y, t e z. Vimos que nós tínhamos uma relação entre esses parâmetros de velocidades relativas dos observadores, e depois aqui nós tínhamos as rotações nos planos coordenados, x, y, y, z, uma rotação no plano x, y, uma rotação no plano y, z e uma rotação no plano zx. Então era essa aqui a estrutura dos geradores do grupo de Lorentz. Só agora eu queria compatibilizar, ou seja, neutralizar dessa relação, a nossa convenção de índices, né? Para trabalhar no espaço de Minkowski. Então nós tínhamos visto que a matriz do grupo, portanto as matrizes da álgebra também, essa matriz aqui lambda, ela tem essa estrutura aqui, um índice de linha e um índice de coluna, né? Então nossa matriz ômega, então isso aqui é exponencial de ômega, claro, e essa matriz toda aqui, então ela vai ter linha e coluna i, ou seja, isso aqui é, pensando nessa expansão, isso aqui é a identidade, mais ômega, mais os termos de ordem ômega 2, que nós não vamos escrever. Suponhamos que a gente queira fazer uma transformação infinitesimal. Tá? Então, a nossa convenção é linha, coluna. Então, isso aqui vai dar para nós o delta mi mais a matriz ômega, então, mi. Então, esses 6 geradores aqui são matrizes, né? Que a gente pode escrever essas matrizes aqui. Vamos chamar cada uma dessas 6 matrizes geradores uma matriz que vai ter elementos mínimos. Vamos fazer a seguinte convenção. Essa matriz aqui faz uma transformação, se vocês se lembram bem, de Lorentz, escrevendo um boost ao longo do eixo do x. Então, é uma transformação que mistura t com x. Essa transformação aqui mistura só t com y e essa t com z. Então, essa aqui mistura t com x, deixa o y e z inalterados. Essa aqui mistura t com y, deixa o x e o z inalterados. Essa aqui multiplica t com z e deixa o x e o y inalterados. Essa aqui já não mexe no tempo. Para todas essas transformações aqui, t' é igual a t. Então, essas 3 transformações aqui são meras rotações nos planos coordenados. Então, vamos adotar a seguinte convenção. Esse gerador aqui é o gerador que mistura t com x. Então, vamos associar esse gerador aqui, vamos usar os índices, né? Que justamente ajudem a gente a identificar claramente qual é o gerador e o seu papel. Então, esse gerador aqui, ele mistura t com x. Portanto, vamos dizer, é um gerador 0,1. Quer dizer, é um gerador que está atuando do ponto de vista do espaço de Minkowski,
ele está atuando no plano TX, no plano de coordenadas, no plano x0, x1. Esse gerador aqui atua no plano x0, x2, porque ele mistura T com Y. Então, esse gerador aqui, eu vou identificar como sigma 02. E esse gerador aqui, eu vou identificar como sigma 03. É o gerador da transformação de Lorentz que mistura T com Z. Agora, esse gerador aqui, eu vou identificar como o sigma 2. Faz uma rotação, quer dizer, o gerador que faz uma rotação no plano XY. Esse gerador aqui faz uma rotação no plano YZ, sigma 23. E esse gerador aqui faz uma rotação no plano ZX, que é o sigma 3. Vou colocar assim. Claro que, então nós temos 6 geradores. Então nós podemos fazer o seguinte, nós podemos adotar, aí a gente tem que ter cuidado com os índices, vamos adotar essa seguinte notação, sigma mini igual a menos sigma mini. Então, esse par mini, ele não está designando elemento de matriz, está designando um tipo, um gerador em específico. Então, isso aqui significa gerador que vai fazer, então, esse índice mini, né, este par de índices, né, identifica a particular transformação de Lorentz. Então, por exemplo, se eu tiver sigma 0,1, eu estou fazendo uma rotação no plano TX. Sigma 0,2. Então, esse índice aqui não é o índice de elemento de matriz. O índice de elemento de matriz vai ser esse aqui. Então, nós vamos ter cada gerador, então, esse índice aqui especifica o gerador. E esse índice aqui, posso colocar, é a capa lambda, esse índice aqui é que vai especificar a linha, e esse índice aqui vai especificar a coluna, tá certo? Então, para nós, vamos adotar essa notação. Sigma mini igual a menos sigma mini. Por que eu tenho que colocar essa relação de antissimetria? Porque eu tenho 6 geradores, né? Então, se eu colocasse sigma mini, será que sigma 0,1 é diferente? É o sigma 1,0, né? Então, sigma 0,1, eu vou adotar essa notação aqui, porque quando eu trocar a ordem dos índices, simplesmente eu estou trocando o sinal do gerador, né? E então simplesmente eu estou trocando, por exemplo, o sentido da velocidade. Se eu pegar sigma 0,1, vamos dizer, eu tenho uma translação ao longo do eixo do x positivo. Se eu pegar o sigma 1,0, eu tenho uma rotação ao longo do eixo do x negativo. E aqui é a mesma coisa. Se eu pegar sigma 1,2, eu tenho uma rotação no sentido trigonométrico. Se eu pegar sigma 2,1, eu vou ter uma rotação no sentido horário. Esse sinal, ele está indicando simplesmente que se eu pegar um gerador com os índices trocados, a diferença entre esses geradores é simplesmente no sentido da transformação. Tá? Ou eu troco o sentido da velocidade, ou eu troco o sentido amplo de rotação. Agora, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é o elemento de matriz desse gerador. Certo? Isso aqui é o gerador em particular, isso aqui é o elemento de matriz. O que nós vamos querer fazer? Nós vamos querer dar uma expressão genérica para esse objeto, de uma maneira que ele reproduza qualquer um desses geradores. Então, o que a gente observa de uma coisa que salta aos olhos? Quando o gerador especifica que eu estou fazendo gerador com sigma 0,1, ele só vai ter elementos de matriz na linha 0,1. Só vai ter elemento no setor 1,0. Quando eu pegar o elemento de matriz sigma 0,2, ele também só vai ter elemento de matriz, a matriz sigma 0,2, ela só tem elemento de matriz também no setor 2,0. E assim vai. Por exemplo, essa matriz aqui, ela está usando sigma 1,2. E a gente vai observar que ela tem um elemento não nulo na linha 1, coluna 2, e na linha 2, coluna 1. Então, fica uma coisa bastante simples a gente arranjar uma expressão genérica para esse gerador, sigma mini, em particular,
Se eu quiser pegar, por exemplo, o elemento K1, o que a gente observa? A gente observa que é preciso que a linha e a coluna elas coincidam com os próprios índices que designam o particular gerador. Então, basicamente o que a gente tem é isso aqui. Esse elemento de matriz ele vai ser delta kappa mi eta. Depois só rever se isso aqui, essa expressão fecha. Menos eta mi lambda delta kappa mi. Tá? Então fica esse delta, esse eta, menos esse eta, esse eta. Como isso aqui bate? Por exemplo, se eu pegar o elemento sigma 01, então estou pegando a matriz sigma 01, essa matriz aqui. Se eu pegar o elemento da linha 0 e da coluna 1, esse objeto aqui, né? Então, isso aqui está me dando, por essa nossa expressão, isso dá delta 0, 0, eta 1, 1, menos eta 0, 1, delta 0. Claro, eta 0, 1 é 0. A métrica de Minkowski que era totalmente diagonal. Delta de Kronecker 0, 1 é 0. Delta 0, 0 vale 1 e eta 1 vale menos 1. Então, essa expressão está me dizendo que esse elemento aqui deveria valer menos 1 e não 1. Tá bom? Vamos ajustar esse sinal aqui com 1 menos. Vamos pegar agora o elemento 1, 0. Usando essa expressão aqui, então você vai ficar menos delta de 1, 0, eta 0, 1 que é 0, menos eta 0, 0, delta 1, delta 1, 1 é 1, eta 0, 0 é 1, menos menos 1, fica mais 1, né? Isso mesmo. Então você daria, então tem os menos aqui na frente, né? Então teria que dar mais 1. Então tá. Então, tá legal. Então você está dando mais 1. Então esse sinal aqui parece que corrige o problema. Vamos tentar agora. Isso vai valer agora para os outros. Vamos pegar, por exemplo, sigma 03. Vamos ver se a gente gera os elementos dessa matriz aqui com essa expressão covariante, ou aquela expressão genérica. Então eu tenho que pegar o elemento da linha 0, coluna 3, e o elemento da linha 3, coluna 0. Então 0, 3, ser menos delta 0, 0, que é 1. Eta 3, 3, que é menos 1. Menos o outro que é 0, que é 1. E se eu colocar aqui o 3, 0, eu vou ter menos, o primeiro termo vai dar 0, vai ficar delta de 3, 0, menos eta 0, 0, que é 1, delta de 3, 3. Então, essa expressão aqui, ela bate direitinho esses três primeiros geradores aqui. Agora, vou ver os geradores espaciais, as rotações. Então, se eu pegar, por exemplo, o gerador sigma 1, 2, rotação no plano XY. Essa rotação no plano XY está aqui. Ela só vai ter elemento também na linha 1, coluna 2, e na linha 2, coluna 1. Então, ela vai ter elemento 1, 2 e 2, 1. Então, menos delta 1, 1, eta 2, 2, menos o outro termo que é 0. Delta 1, 1 é 1, eta 2, 2 é menos 1. Então fica menos, menos 1, é mais 1. Então esse elemento aqui está batendo direitinho. E aí agora, se eu pegar o 2, 1, fica menos, esse primeiro termo dá 0, e depois vai ficar menos eta 1, 1, delta 2, 2. Delta 2, 2 é 1, eta 1, 1 é menos 1, menos, menos 1, fica mais 1. Aqui é, né? De novo aqui, desculpa, só um minutinho só. Não fica errado. Esse aqui é o 2, né? Então eu pego o elemento, então fica menos delta 1, 1, que é 1, eta 2, 2, que é menos 1. Então fica menos, menos, fica mais 1. Para bater no outro, tá certo? E esse aqui é o 2, 1. Então tem que ter o sinal menos global. Esse com esse dá 0. Aí fica eta menos eta 1, 1, delta 2, 2. Eta 1, 1 é menos 1. Então fica menos 1, menos 1 para mais 1, menos 1. Então tá legal, bate esse menos direitinho. Essa expressão está reproduzindo os dois elementos de matriz não triviais do sigma 1, 2. Vamos pegar agora o sigma 2, 3. Isso aí vai ter que ter elemento 2, 3 e 3, 2. O 2, 3 vai ficar menos, delta de 2, 2,
eta de 3, 3, que é menos 1. Então, 2, 3 fica mais 1. Olha lá. Depois, 3, 2, vai ficar a mesma coisa. Fica menos, 3 vezes 0, eta 2, 2, menos, eta 2, 2, delta de 3, 3. Então, menos 1 fica mais 1, fica menos 1. Então, tá legal. Então, bate com aquele lá, não tem. Teste o último. Então, essa expressão aqui, com esse sinal menos, ela representa qualquer uma dessas três matrizes. Tá? Lembrando que sigma, mini, esse par de índices aqui descreve a propriedade geométrica da transformação. É um boost em Tx, é um boost em Ty, é um boost em Tz, é uma rotação em Xy, uma rotação em YZ, uma rotação em Zx. E isso, então, isso aqui descreve o particular gerador, a transformação. E isso aqui descreve o elemento de linha e coluna desse gerador. Certo? Então, essa é a expressão. Muito bem. Então, nós conhecemos, no espaço de Minkowski, nós conhecemos a expressão do gerador, uma chamada representação vetorial. Por que eu chamo de representação vetorial? Por quê? Porque eu estou no espaço de Minkowski e essa matriz ômega é a matriz que atua, né? Que faz isso aqui, ó. E esse trabalho aqui, que é o quê? Que é, se eu pegar qualquer vetor do espaço de Minkowski, eu vou ter essa transformação. Essa transformação de Lorentz atua nas coordenadas, nas coordenadas dos pontos do espaço de Minkowski, ou em qualquer vetor do espaço de Minkowski. Por isso que a gente chama essa matriz aqui de matriz representativa do grupo de Lorentz no espaço de Minkowski. E aí, essa matriz é calculada em função do ômega. Essa matriz nada mais é do que exponencial do ômega. Quer dizer, claro, cada ômega com seu parâmetro. Né? Então, a gente vai adotar a seguinte, isso aqui, então, lembrando dessa expressão aqui, nós vamos adotar a seguinte parametrização, a seguinte convenção dos parâmetros também das transformações de Lorentz. Vamos dizer então o seguinte, ó, a transformação de Lorentz genérica, ela pode ser escrita como exponencial, vamos dizer assim, o meio, vamos entender por que o meio, ômega mini, sigma mini. Vamos colocar dessa forma. Lembrando que ômega mini menos ômega mini. Então é claro que se isso aqui é dissimétrico, isso aqui também é assim. Então, o sigma, né? Então, o ômega mini é igual a menos ômega mini. Então isso aqui significa o seguinte: se eu for fazer uma rotação, uma transformação de Lorentz que misture T com X, o parâmetro associado é o ômega 0,1. Esse parâmetro aqui é o parâmetro de boost. Ou seja, se eu for fazer uma rotação, uma transformação de Lorentz que misture o T com a coordenada I, quer dizer, T com X, T com Y ou T com Z, o parâmetro correspondente é o ômega 0I. Tá? E se eu for fazer uma rotação no plano coordenado Y e J, uma coordenada que misture x com xj, uma rotação que misture x com xj, então o parâmetro correspondente vai ser o ômega j. Então, por exemplo, ômega 1, 2 é o ângulo de rotação no plano xy. Ômega 2, 3 é o ângulo de rotação no plano yz. Ômega 3, 1 é o ângulo de rotação no plano zx. Assim vai. Claro, se eu pegar ômega 2, 3 é a mesma coisa que menos ômega 3, 2. Significa que uma rotação é no sentido trigonométrico, a outra rotação é no sentido horário. É só isso. Então, nós vamos adotar essa parametrização aqui para as matrizes do grupo de Lorentz. Então, se eu falar, eu quero fazer um boost, né, ao longo do eixo dos Z. Então, ômega 0,1 é 0, ômega 0,2 é 0, ômega 0,3 não muda. Isso é 0, isso é 0, isso é 0. Então, essa soma aqui, ela vai dar 1 meio de ômega 0,3, sigma 0,3, mais 1 meio de ômega 3,0, sigma 3,0. Como ômega 0,3 é menos ômega 3,0 e a mesma coisa vale com sigma, elas duas se somam e isso vai dar no final do dia ômega 0,3, sigma 0,3.
Então, você exponenciar essa matriz, e esse parâmetro aqui é aquele nosso parâmetro que vai fazer o papel do arco tangente hiperbólica V sobre C. Que a gente já estava sabendo. Então, nós vamos adotar essa parametrização para as matrizes do grupo de Lorentz do espaço do grupo. E aí, claro, a matriz sigma mini, que é o gerador, ela tem elemento kappa lambda, linha kappa, coluna lambda, dada por aquela expressão menos delta de kappa mi, eta mi lambda, menos eta mi lambda, delta kappa mi. Perfeito, kappa mi. Então, com isso aqui, eu conheço qualquer transformação de Lorentz que eu quiser no espaço mental. Beleza. O que nós precisamos para fixar uma álgebra de Lie? O que é uma álgebra de Lie? Uma álgebra de Lie é, claro, sendo uma álgebra de espaço vetorial, onde os geradores, né, funcionam como elementos de base para outra transformação genérica. Mas aonde é que eu vou ler a informação da álgebra de Lie? Nas relações de comutação entre os geradores. Por isso que nós fizemos para SO3, para SO2. Para SO3, nós vimos que um gerador sigma I, um gerador sigma J, dava para nós I, epsilon e JK, sigma K. Isso aqui era a estrutura da álgebra de Lie de SO3, que é também a mesma álgebra de Lie que SO2. Dois geradores comutando, então sempre um terceiro gerador com essas chamadas constantes de estrutura. Então tem que fazer algo semelhante agora para o grupo de Lorentz. Só que, no caso do grupo de Lorentz, os nossos geradores têm dois índices, né? No particular, eu vou pegar isso aqui. Então, basicamente, o que nós vamos ter que calcular vão ser esses comutadores aqui. Vamos ver como é que fica a relação de comutação entre dois geradores quaisquer do grupo de Lorentz. Então, pegar um elemento sigma mimi e um elemento sigma cossigma. Claro, isso aqui é uma matriz. Aí, isso aqui é uma matriz. Mimi, cossigma. Então, esse produto é uma matriz, então eu vou ter que calcular o elemento kappa lambda. Como é que eu vou calcular esse comutador aí? Calcular esse comutador. Você calcular o produto de matrizes. Você vai pegar sigma mini kappa, sei lá, mini kappa alfa, sigma cossigma alfa lambda. Então, esse aqui é o primeiro, esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então, a mesma expressão, isso aqui não muda. Então, eu vou ter que calcular para esse produto aqui a linha kappa coluna lambda. Então, esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então, vou fazer a mesma história aqui, menos essa expressão aqui, só trocando mi com rho e mi com sigma. Mi troca com rho e o mi troca com sigma. Certo? Com lambda, né? Mi com rho e o mi com sigma. Certo? É isso que eu tenho que fazer. Essa segunda expressão aqui, ela seria essa matriz, sigma cossigma, kappa alfa, sigma mini, alfa lambda. Então, na verdade, não preciso nem computar o segundo tempo. Computo o primeiro e depois eu troco mi com rho e mi com sigma. Então, isso aqui vai me dar, claramente, uma expressão para o que é esse produto, o que é esse computador. Bom, isso aqui eu conheço. Isso aqui é menos, blá, 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 blá. Isso aqui é menos, blá, 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 blá. Então, essa expressão aqui, eu sei bem quem é. Os dois menos se cancelam. Então, fica delta de kappa mi, eta mi alfa, menos eta de mi alfa, delta de kappa mi, vezes esse elemento aqui, delta de alfa rho, eta sigma lambda, menos eta rho lambda,
delta alfa sigma. Então, o outro termo nem me preocupa. Então, o que eu estou fazendo é multiplicar essa matriz, que pode ser qualquer uma daquelas, por essa matriz, que pode ser qualquer uma daquelas. E multiplicando qualquer matriz de lá por qualquer matriz de lá, eu tenho uma expressão genérica do que vai ser. É só desenvolver essa expressão aqui. Isso aqui estou deixando, né, separado. Parado, depois é só trocar as coisas que eu quero. Então, vamos trabalhar esse termo aqui. Então, trabalhando esse termo aqui, vamos lá, ele vai dar para nós delta kappa mi eta. Vamos fazer logo a coisa, dá licença, vou já levar em conta que esse índice alfa está contraído. Então, quando eu fizer esse termo aqui vezes esse termo aqui, esse alfa vai virar sigma. Então, esse primeiro termo vai ficar delta kappa mi eta mi alfa, mas o alfa tá delta kappa mi eta rolando. E aqui vai ficar eta mi alfa. Alfa vira sigma. Tá? Então, fiz isso aqui com isso aqui. Alfa é o único índice que é repetido. Essa expressão, ela tem que apresentar livres os índices mi, rho, sigma, kappa, lambda. O índice alfa é um índice saturado. Então, ele desaparece da expressão final. Então, mi, rho, sigma, kappa, lambda. Esse termo com esse termo. Eu fiz o primeiro curso, vou fazer esse aqui, que é mais lógico. Desculpa, eu vou fazer esse vezes esse. Desculpa, kappa, mi, sigma, lambda. E aí, esse alfa aqui vai bater, vai ficar eta mi, rho. Tá? Então, ficou esse vezes esse, perdão, né? Kappa mi, sigma lambda e mi rho. Agora vamos fazer esse vezes esse. Agora vai ficar menos delta kappa mi eta rho lambda e aí eta mi sigma. Tá? Exemplo assim. Bom, esse termo aqui já está feito um novo. Agora esse com esse, menos. Esse é eta, delta de kappa mi. Esse é alfa aqui. Mi rho. E sigma lambda. E finalmente o último termo, mais kappa mi. Esse né? Primeiro, esse aqui não deve ter errado, não. Kappa mi, rho, sigma lambda. Agora esse vai ficar mais, esse é mesmo. Então vai ficar eta kappa mi. Esse mi alfa, alfa sigma, tá? Eta mi sigma. Pegou daqui e o rho. Certo? Mais, o mi alfa com mi sigma, kappa mi, rho. Então, tá, esses termos aqui são esse primeiro termo. Agora, para o último termo, já vou aproveitar, vamos fazer isso tudo aqui. Então, eu vou esquecer isso aqui. Isso aqui não é só botar logo a resposta no final. Vai ser igual isso aqui, igual isso, menos mi rho, mi sigma. Tá? E aí, isso aqui tudo agora é pegar essa expressão aqui e copiar com um sinal menos, trocando mi por rho e mi por sigma. Então vai ficar, isso aqui vai ficar menos, o mi vira rho e o mi vira sigma. Kappa, mi vira rho. E o sigma vira mi. O mi vira sigma e o rho vira mi. Então, esse primeiro termo aqui é só isso, né? Troquei o mi com o rho e o rho com mi. O mi com sigma, o sigma com mi. Kappa e lambda ficam paradinhos. Esse termo aqui vai ficar mais. Então, delta, mi fica rho,
e o Rho fica Mi. O Mi fica sigma e o sigma fica Mi. Como é? Então, isso aqui fica sigma Mi, mas isso aqui é simétrico, não tem problema. Esse aqui também vai pegar um sinal mais. O Mi fica sigma e o Mi fica Rho. E o Rho fica Mi. Então, esse termo aqui não muda. E aqui, esse sigma fica Mi, pulando a mais. E aí, esse terminho aqui menos kappa, sigma, Rho. Mi fica Rho e o sigma fica Mi. O Rho fica Mi e o lambda continua lá. Então, se eu não copiei errado, tá? Foi tudo bem? Legal? Então, só para a gente fazer verificar o lambda ficar no lugar certo. Tá, então, Mi, Rho, depois é um desastre. O Mi, Mi, sigma, Mi, Rho, Mi, Mi, sigma, Mi, sigma, Mi, sigma, sigma, Mi, e Rho, Mi, tá legal? E aqui é a mesma coisa, Mi fica sigma, sigma fica Mi, Mi fica Rho, fica Mi. Então, essa expressão é isso aqui. Bom, então agora eu começo a poder ver coisas que eu posso fatorar. Vou apagar, eu não vou querer apagar esse lado aqui ainda não. Vamos apagar isso aqui. Então a gente pode, por exemplo, ver o seguinte. Mi, Rho. Vamos ver que eu tenho um eta, esse eta, vamos pegar aqui um eta Mi sigma, não faz, né? Eta, esse termo aqui. Esse termo aqui, vou pegar esse termo aqui, eta Mi, Rho. Vou pegar esse termo. Esse termo aqui tem eta Mi, Rho. E esse aqui tem eta Rho-Ni. Então, esse primeiro termo, esse último termo, eu posso fatorar com eta Mi, Rho. E aí, na fatoração do eta Mi, Rho, eu ganho um delta de kappa Mi. Eta de sigma lambda menos delta de kappa sigma eta de Mi lambda. Trocando aqui, claro, Mi sigma, então esse termo aqui a gente já executou. Vou pegar agora tudo que eu tenho aqui um eta sigma lambda. Esse aqui, ó, que tá sigma lambda. Esse carinha aqui, chegar esse carinha aqui, vou fazer o seguinte, vou marcar ele assim em cima. Sigma lambda e sigma lambda. Sigma lambda. Tá, Mi, não, esse aqui não vai dar legal. Mi, Rho, tem Mi, Rho, Mi, Rho, Mi, Rho, Mi, Rho. Vou pegar esses dois aqui, ó. Por acaso, está em cima desses dois termos aqui. Quem que eu vou poder fatorar? Um eta Mi, Rho. Mais eta Mi, Rho. Então tá. Quando eu fatorar esse eta Mi, Rho, eu vou ter delta de kappa sigma, eta de Mi lambda, menos delta de kappa Mi, delta de sigma lambda. Então, esses dois já foram, tá? Vamos pegar agora, por exemplo, Mi sigma. Mi sigma eu peguei, não, peguei Mi com Rho e Mi com Rho. Agora vou pegar Mi com sigma. Esse aqui tem Mi com sigma. E esse aqui tem Mi com sigma. Esses dois também estão embaixo do lado. Então eu posso fatorar nesses dois termos aqui. Isso aqui. Posso fatorar esses dois termos aqui com eta Mi sigma.
Esse eta de sigma, ele era delta de kappa rho, eta de Milão. Feitos. E agora sobrou cá no final um pouco lambda, um sigma mi e sigma. Esse aqui. Então, pegar esse sigma aqui, fazer assim, bem. Esse aqui vai com esse. Então eu fatorizo o eta de mi sigma. Kappa Nicola. Beleza. Então, essa expressão, aquele comutador já ficou com essa carinha. Então, vamos agora apagar isso tudo aqui, que isso tudo aqui ficou passo intermediário, e a gente já começa a poder pensar em dar uma expressão, uma estrutura, uma expressão final para esse elemento de matriz aqui. Então, por exemplo, observe que esse termo aqui, isso aqui, nada mais é do que menos sigma mi sigma kappa lambda. Estão lembrados? Olha só. Isso aqui era menos, esse objeto aqui era menos delta de kappa mi eta sigma lambda menos eta mi lambda delta de kappa sigma. Certo? Isso aqui é kappa mi sigma lambda menos delta de. Então, isso aqui é menos esse elemento de matriz. Então, esse carinha aqui é menos esse elemento de matriz. Esse carinha aqui é menos sigma i kappa lambda também, então a nossa expressão do elemento de matriz. Esse carinha aqui é menos sigma comigo kappa lambda. Vocês me desculpem eu ter que fazer isso aí um pouquinho, tá? Eu sei que é uma coisa chata, mas é só para vocês verem, aprenderem, fazerem nesse caso, que aí agora vocês podem fazer para qualquer grupo, pode fazer para Deciter, para Tia Ordem, eu vou deixar os exercícios, tá? Uma vez a gente tem que fazer. Então eu vou fazer com vocês, porque muitos de vocês não têm experiência com teoria de grupos, então eu estou fazendo devagarinho por isso, que é chato. Isso aqui é sigma nível elemento kappa lambda, sinal menos. Então vocês observaram o seguinte, eu tenho uma matriz elemento kappa lambda igual do lado direito, uma matriz elemento kappa lambda. Então, como eu fiz o cálculo agora, eu sei essa expressão elemento de matriz a elemento de matriz, eu posso agora esquecer do elemento de matriz e escrever essa relação de uma forma compacta matricial. Esse termo aqui desaparece e fica menos sigma e sigma. Esse termo aqui fica menos eta e rho sigma mi. Agora eu estou tirando os elementos de matriz, porque eu já consegui fazer essa relação de uma forma genérica. Esse terminho aqui vai ficar menos eta e sigma comi. E o último elemento, menos eta e sigma
sigma mi rho. Então agora eu tenho uma relação genuinamente entre os geradores. Então tem uma relação de comutação entre dois geradores do grupo de Lorentz, dá sempre uma combinação linear de grupos de geradores do grupo de Lorentz. Vamos fazer de uma forma mais palatável, né? Mi sigma, por exemplo, esse termo aqui, mi sigma mi sigma mi, deixa eu ver lá, legal, menos mi rho, mi sigma mi rho de constar, mi rho mi sigma, tá legal? Esse termo que eu posso mudar, vou botar mi rho mi sigma. Então esse termo aqui vai ficar mais, ó. Tá menos, mas eu vou, como essas matrizes aqui, elas são antissimétricas na troca desses dois itens, eu posso colocar aqui mi sigma e aqui colocar um sinal mais. E essa aqui é a mesma coisa, mi sigma mi rho. E aqui ficar com o sinal mais, só para poder ganhar uma expressão mais. Então ela ficou assim, mi rho eta mi sigma, vou só botar aqui arrumado de uma forma mais. Então, mi rho sigma mais sigma mais eta mi sigma menos eta mi sigma mi rho. Tá legal. Então, isso aqui, eu poderia pensar. Isso aqui posso de uma forma, se vocês quiserem me comparar, né, dizer isso aqui eu poderia escrever o seguinte: é uma espécie, eu tenho constantes de estrutura aqui, é como se eu tivesse assim, a constante de estrutura aqui seria um F, mi, rho sigma, mi rho sigma, alfa beta, sigma, alfa beta. Poderia escrever essa relação compactamente dessa forma. E aí, escrever esses F's aqui em produtos de etas e delta. É só uma forma de dizer. Então, eu estou diante de uma genuína estrutura de grupo de Lie. Comutador de dois geradores, tem uma constante de estrutura e aqui o gerador. Posso escrever dessa forma. Onde, claro, onde eu posso dar uma forma. Para quem é isso aqui? Então, esse termo aqui, em geral, vai poder ser delta disso com isso, delta disso com isso, né? E aí, a gente vai poder botar uma expressão tensorial para isso aqui. Mas, no princípio, isso aqui já me garante. Isso aqui é a álgebra de Lie do grupo de Lorentz. Então, o comutador de dois geradores quaisquer me dá essa relação aqui. Tá claro? Então, é um exercício simples, onde meu único esforço foi ter que arranjar uma expressão única que dê o elemento de matriz genérico de um gerador genérico. Mas isso, a própria expressão está cuspindo na nossa cara, né? Dizendo para nós. Sigma 01, só tem 0. Sigma 02, só tem linhas aí. Não, cara. O cara sabe que no fundo é tudo uma combinação de deltas. Como a gente vê, a própria expressão está flashing, né? Para você. Beleza. Tá bom, então você acabou essa discussão. Vamos agora começar a trabalhar em mais detalhes essa relação para a gente descobrir o que está escondido aqui dentro. Vamos fazer o seguinte: nós sabemos muito claramente que dentro do grupo de Lorentz nós temos um subgrupo SO3, que são as rotações nos planos coordenados. Então tem um SO3, tem um SO2, uma estrutura de álgebra de Lie de SO2 aí. Vamos fazer a seguinte coisa. Como esses geradores eles estão de duas categorias, né? Eles têm essas categorias aqui, ó. Sigma, índice 0. I significa no espaço do Minkowitz, é uma rotação no plano T, X, TY ou TZ. Vamos identificar esses objetos aqui como são, sei lá, isso aí são ligados aos bustes, são os geradores dos bustes, né? Então, vamos chamar esses geradores aqui de
para usar a palavra boost, né? Vamos chamar esses geradores de BI. Vamos dizer que esses geradores aqui sejam esses objetos. B. E vamos dizer que esses objetos aqui, sigma e j, são uma rotação no plano YJ. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que isso aqui, por uma relação de dualidade, claro, isso aqui, como agora esses índices são tridimensionais, né, são tridimensionais, eu posso escrever isso aqui como sendo epsilon i j kappa. Como isso aqui são geradores de rotação, né, vamos chamar esses carinhas aqui de, sei lá, de rotação, lembra o quê? Momento angular. Vamos chamar isso aqui de LK. Tá? Então a gente está fazendo essa convenção. O gerador B1 é o sigma 0x. O gerador B1 é o boost que faz a transformação de Lorentz em 3x. O B2, TI. O B3, TZ. E aí o L1 faz uma rotação no plano, se isso aqui é 1, isso aqui só pode ser 2, 3. No plano 2, 3. Essa relação aqui pode ser invertida, né? A gente pode escrever então que o LI é 1/2 de epsilon I J kappa sigma J kappa. Mas é uma convenção, né? Nós estamos adotando essa definição, isso aqui são definições, né? Realmente essa relação aqui bate com essa, né? Se eu fizer ó, sigma 1, 2, isso aqui é 1, 2, isso aqui só pode ser 3. Então, sigma 1, 2 é o L3. Então, L3 aqui é 3, aqui pode ser 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1. E trocando, os dois se somam, fica L1 igual a sigma 2, 3. Beleza. Depois, sigma 2, 3. Depois, sigma 3, 1. 3, 1, 2. Então, isso aqui é o L2. L2 é o sigma 3, 1. L2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Então, os dois se somam, L2 é o sigma 3, 1. E depois, 1, 2, 2, 3, fiz 1, 2, 2, 3, agora 3, 1. L3, 1, é o L2, L3. Então, isso aqui é L1, 2, não, isso é 1, 2, 2, 3, 3, L3, 1, 3, 1. 3, 1, 2. Então, L2, 2, 3, 1. Então, essa relação, tudo faz. Essa relação ou essa é a mesma coisa. Só queria acertar para ver se tinha um sinal mesmo. O fundo que a gente fez com essa relação aqui foi multiplicar a esquerda aqui e a esquerda aqui por um epsilon M e J. E daí a gente sabe que epsilon M e J, epsilon I J kappa, é a mesma coisa que 2 vezes delta de MK. Então, por isso que essa relação pode se invertir. Tá? Então, a gente identificou e trabalhar com essas categorias de geradores aqui. Sigma 0i, lembrem-se que no espaço de Minkowski, abaixar ou subir esses índices comportam o sinal. Sigma 0i embaixo se eu quiser subir o zero, a métrica não me muda o sinal. Mas se eu subir um índice espacial, isso aqui, isso aqui. Então, lembre-se que sigma 0 embaixo é igual a menos sigma 0 em cima, que por definição é esse DI. A gente pode adotar, podemos fazer, talvez seja melhor a gente adotar a conversão de botar esse sigma e J aqui, se eu quiser subir os dois, não posso. Esse carinha aqui. Se eu quiser subir os dois índices, não são espaciais, sigma e J embaixo. É claro que é sigma e J em cima. Então, esse sigma e J em cima, ou sigma e J embaixo, isso aqui. Então, ok, o que é importante é que nós distinguimos duas classes de geradores. Os geradores que fazem os boosts, essa categoria, e os geradores que fazem as rotações nos planos coordenados. Esses 3 geradores aqui são esses aqui. E aquele, os Bs, esse aqui é o B1, B2, B3. Sigma 1, 2 é o L3. Sigma 2, 3 é o L1. E sigma 3, 1 é o L2. Rotação L2.
rotação em torno do eixo dos Y. L1, rotação em torno do eixo dos X, não do X. L3, rotação em torno do eixo dos Z, não mudo Z, mudo X e Y. Está tudo certo. Perfeito. Então, vamos agora escrever aquelas relações de rotação dessa forma. Em vez de deixar essa relação em forma covariante assim genérica, vamos pegar essa relação e vamos particularizar. Vamos pegar, por exemplo, vou aproveitar esse resultadinho aqui, eu vou fazer isso aqui, aproveitar aqui um pontinho. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse comutador aqui, por exemplo. Sigma 0i com, quer dizer, na verdade, VI com VJ. Um boost na direção I com um boost na direção J. Quer dizer, então eu estou calculando, na verdade, esse comutador. Sigma 0i e sigma 0j. Esse comutador que eu estou calculando. Então eu estou calculando essa relação aqui. Né? Fica mi rho em sigma mi rho menos esse. Então tá. Então o primeiro termo vai ficar eta 00 sigma e j. Eta 00 é 1. Então vai ficar sigma e j. Depois a gente escreve função do plano. Depois vai ficar menos, não mais, eta e j. Agora, observem como eu estou calculando esse comutador só não é, para não ser zero, essa matriz tem que ser diferente dessa. Então, I, eu estou calculando sigma 0i, sigma 0j, claro, um I diferente de j. Então, esse termo aqui vai produzir um eta de ij. Mas a métrica de Minkowski, o eta de ij é zero. Né? Ou eu posso escrever que o eta de ij é menos, né? O eta de ij, se vocês se lembrarem da nossa convenção da métrica de Minkowski, eta de ij é menos delta de j. Mas aí eu vou produzir aqui um gerador. Opa, desculpa, está errado. Perdão, tá, estava errado, hein? Eu tinha colocado 2 zeros. É claro que é o gerador, tá? Vai aparecer um gerador sigma 00, que não existe. Nós não temos uma rotação no plano, uma transformação TT. Isso não existe. Então, esse segundo termo está fora de qualquer maneira. Depois, o terceiro termo, ele vai misturar. Opa, vai aqui. Tinha isso aqui, ó. Sigma 0i e sigma 0j. A estrutura é essa. Eta disso aqui, sigma disso aqui. Eta disso aqui, sigma disso aqui. Agora, eta disso aqui, sigma disso aqui. Mas o eta 0j é zero. A métrica não mistura tempo com espaço. Nem aqui, nem aqui. Então, esse termo dá somente isso. Tá? Sigma e j está aqui. É epsilon e j, k, l, k. Olha o epsilon chegando aí. Está começando a ter um odorzinho de S2. Começando a cheirar. Tá saindo do forno, né? Um pãozinho quente, né? Tá legal? Tá, beleza. Posso apagar isso aqui, né? Então, boost com boost. Vamos pegar, claro, esse aqui a gente vai fazer de besteira, né? Nem precisa, porque rotação com rotação, gerador de rotação com gerador de rotação, tem que dar a álgebra de S3. Então, se eu pegar, por exemplo, LI com LJ, vamos calcular esse comutador aqui. LI com LJ é isso aqui. Né? Vamos calcular esse comutador aqui. Então, posso apagar isso aqui? Estou deixando, eu quero deixar essas matrizes aqui, que a gente vai poder precisar dela daqui a pouco, então estou deixando esse pedacinho, porque eu não quero tocar nisso aqui. Vamos lá. Então, LI com LJ. Então, LI com LJ vai ficar um fator do 4. Aí vai ficar epsilon. No LI eu vou botar epsilon I N N L M N. Sigma N. E depois, no LJ, vai ficar o outro meio, né? Aí vai ficar epsilon J PQ sigma PQ. Estou usando só a definição para poder expressar os L's em função dos sigmas e usar agora as relações que eu conheço aqui. Então, esse computador aqui, eu conheço. Esse
computador aqui, o primeiro termo vai ficar delta eta de MP. Mas o eta de MP é menos o delta de Kronecker de NP. Vai ficar menos delta de NP sigma NP. Agora, mais eta de NQ, é menos o delta de NQ sigma NP. E aí agora, esse termo aqui, I com sigma. Esse primeiro produzir agora menos um eta de NQ, que é menos o delta de NQ. Vai ficar mais delta de NQ sigma de NP. E o último termo, que é menos Mi sigma, né? O último termo é Mi. Menos esse aqui vai ficar mais delta de NP sigma de NQ. É isso mesmo? Tá. Bom, então vamos lá. Primeiro termo, então, delta de NP. Então vocês vão vendo que tem 4, tem um fator no quarto aqui, tem 4 termos aqui que provavelmente vão se somar, né? Então esse primeiro termo aqui vai produzir um delta de NP. Então vai ficar, vou botar aqui só umzinho, a gente vai ter só um quarto, epsilon de I, MN, epsilon de J, PQ. Só que deu menos um delta de NP. Então esse P aqui vira N. Esse N aqui está multiplicando sigma de NP. Certo? Né? Agora, esse N aqui, vou fazer o seguinte, vamos botar NN, troca de sinal uma vez, e aqui vamos botar QN, troca de sinal outra vez, tá? Então, esse produto de 2 epsilons aqui vai me dar menos um quarto. Aí, então, esse N com esse N vai me produzir um delta de IJ, delta de IQ, menos um delta de IQ, delta de NJ. Então, tem menos um quarto. Primeiro, delta de IJ, e aqui NQ. Então, olha só, isso aqui é simétrico em NQ. Então, isso aqui vai me dar sigma de NN, o sigma de QQ, que é zero. Esse termo aqui não existe, por causa do delta de NQ. Então, o que vai sobrar aqui vai ficar mais um quarto do o Q. Então, esse termo aqui vai juntar, o N vai virar J e o Q vai virar I. Vai ficar um quarto de sigma JI, que é menos um quarto de sigma IJ. Então, esse primeiro termo aqui, esse, com esse está menos, vou botar aqui, menos um quarto de sigma IJ. Tá legal? Bom, vai ter que somar tudo. Vamos só fazer um teste aqui para a gente ter certeza que os nossos somados estão certinhos. Aí o segundo termo, menos um quarto. Aí eu tenho agora o delta de NQ. Agora eu vou contrair esse cara e esse cara, N com Q. Então eu vou produzir N com Q, eu vou poder ficar delta de J, delta de MT, menos delta de IP, delta de MJ. Isso tudo vezes, claro, sigma NT. Então esse termo de novo não contribui, porque vai ficar delta de MP, sigma de MP, então esse termo aqui vai ficar mais um quarto do sigma. O N vira J e o P vira I. Então fica mais um quarto de sigma JI, que é menos um quarto de sigma IJ. Então aqui já vai ficar um fator 2. Depois, esse terceiro aqui, o N e o Q. Então, produzir menos, vou já arrumar esse índice aqui. O N e o Q estão contrários. Então, já jogar o N para cá, vai ficar menos um quarto de epsilon I, N, epsilon, J, P e o Q, N. Aí, claro, sigma de N, P. Aí nós vamos produzir delta de IJ, delta de NP, tá zero. Menos, vai ficar mais um quarto, delta de IP, então P fica I, delta de NJ, J fica N. Então fica
mais o quarto sigma j aí, que vai ficar menos 3/4 sigma j, certo? Então, 1 quarto j aí menos 1 quarto. Então, mais um outro exemplo também que vamos precisar fazer, vai se somar tudo. Então, no final do dia, isso aqui vai ficar menos esse computadorzinho aqui, vai ficar, quando eu fizer isso tudo aqui, isso aqui vai dar para nós menos sigma j. Então, esse computador aqui está dando menos sigma j. Mas sigma de j é epsilon de j capa sigma rk. Então, aqui com sinal menos. Então, a gente está observando, ó, isso aqui tem a ver com a álgebra de rotação. Gerador de rotação. Um gerador de rotação está dando epsilon, gerador de rotação. Claro que o sinal menos está aqui, porque nós sabemos que lá na álgebra de Herzog-Freire a gente conseguiu botar um i, mas isso aí é uma questão de detalhe. O que é importante é que está L com L tem que dar L. As rotações se fecham entre si. Os boosts não. Se eu fizer 2 boosts consecutivos e trocar a ordem, quer dizer, eu fizer um boost ao longo do eixo do x, depois fizer um boost ao longo do eixo dos y, menos o boost ao longo do y e o boost ao longo do x, eu vou dar uma rotação. A composição de 2 boosts dá uma rotação, mas a composição de 2 rotações dá uma rotação. Por quê? Porque as rotações se fecham num subgrupo. Os boosts não, né? 2 geradores de boost não dão boost, então os boosts não se fecham num subgrupo. Então, agora a última coisa que falta aqui, de boost com boost, rotação com rotação, vamos fazer uma rotação com boost, uma rotação. Vamos pegar uma rotação com boost com uma rotação. Isso aqui a gente já mais ou menos antevê. O boost tem uma natureza vetorial, porque ele tem um índice vetorial. Quando uma rotação atua num vetor, ela transforma o vetor num outro vetor. Então, se eu comutar um boost com uma rotação, do lado direito tem que aparecer um boost. Por quê? Porque um boost é um vetor sobre rotações. A ação de uma rotação sobre um vetor, ela me gera um vetor transformado. Então, do lado direito eu não posso ter a própria rotação. Eu devo ter um próprio boost. Então, vamos fazer esse comutadorzinho para a gente constatar que do lado direito deve aparecer algo proporcional a B. Então, vamos usar a definição aí, de novo, dos geradores em função dos sigmas, né? Então, boost, BI é sigma 0I. E a rotação LJ é o meio de epsilon J N sigma N. Certo? Então, tá. BI é sigma 0I. LJ é o meio de sigma J N. Beleza. Então, isso aqui agora a gente já sabe fazer. Então, isso aqui vai ficar esse com esse. Eta de 0N é sempre 0. Depois, eu vou poder produzir aqui isso. Então, depois, agora produzir aqui, o primeiro termo que vai ser não trivial, vai ser esse aqui, eta de IN, que é menos delta de N, sigma 0N. Então, esse termo aqui. Depois, vou pegar esse cara com esse cara, né? O micro sigma, vai produzir um eta de 0N, que é 0 também, e depois vou produzir o último termo, que é o eta de μ, eta de IM, que é menos o delta de IM. E aqui vai produzir o sigma 0N. Então, tá, vocês estão vendo? O boost está aparecendo aqui. Isso aqui é um BM. E isso aqui é um BM. Agora a gente tem que acertar aquilo lá. Então, o primeiro termo vai ficar menos o meio de epsilon J M. O N vira I. Bem. E o segundo termo vai ficar mais o meio do epsilon J. O N vira I. O N fica N. Bem. Claro, isso aqui é infinito. Então eu posso botar aqui, esse termo aqui, esses dois termos vão se juntar, então eu posso trocar
cara, esse cara fica mais. Os dois termos aqui se juntam. Isso aqui. O que é menos epsilon e j. Os dois termos se juntam, cancela o fator meio, então fica menos epsilon e j. Menos epsilon e j. Bem, então, como a gente esperava, um boost com uma rotação, um boost é um vetor. Um vetor com uma rotação tem que dar sempre um vetor. Então, tá legal, a gente ficou, mais ou menos, já observou o aparecimento, né, desses épsilon. Tá? E aqui, claramente, a gente identifica a presença de uma álgebra SO3, que é justamente o setor das rotações. Esse é o SO3, já estava anunciado aqui. Esses três geradores formam um SO3. Bom, o que a gente tem que fazer agora para poder mostrar que essa álgebra se simplifica um pouquinho mais ainda? O que vocês estão lembrando? Nós estamos no espaço vetorial, uma álgebra, né? Isso aqui é um bilinear, né? Um produto de dois elementos, dando o terceiro elemento da álgebra. A álgebra é gerada pelos Bs e pelos Ls. Geradores, a base são os boosts e as rotações. Então, esse produto dos dois boosts me dá uma rotação, o produto de duas rotações me dá uma rotação, e o produto de um boost com uma rotação me dá um boost. A pergunta é, será que eu posso fazer uma mudança de base? De tal maneira aqui eu consiga chegar a uma nova base de geradores onde eu possa, de uma certa maneira, diagonalizar esses produtos? A pergunta é, agora, o que eu não posso apagar? Isso aqui eu posso apagar. O que eu vou querer guardar? A gente fala assim, para a gente economizar a informação. Essas convenções, e depois vai precisar para o sinal lá embaixo, o príncipe lá embaixo, assim, então, nós definimos o sigma 0i como sendo esses objetos B. Lembrando que sigma, tá aqui, para não esquecer, para quem não está muito acostumado, então sigma 0i embaixo, menos sigma 0i em cima, que nós estamos definindo como sendo o B. E o sigma j embaixo, que é o sigma j em cima. Ah, não, mas isso aqui é o epsilon e o jk. LK. Então, só fizer uma definiçãozinha, vou aproveitar para trabalhar isso aqui. Então, um intervalo daqui a pouco, tá? Esse procedimento acontece muitas vezes quando a gente está... Eu estou fazendo esse caso, porque esse caso é importante, mas depois a gente não precisa repetir isso caso a caso. Eu vou deixar algumas propostas de vocês fazerem isso para outras álgebras, vocês vão ver que o procedimento é bem universal. Então, o que nós vamos querer fazer agora? A pergunta é, será que eu posso mudar de base na álgebra? Passar dos geradores B e L para uma nova família de geradores, J e K, por exemplo, a minha pergunta é, será que eu posso sair de BI, LI e passar para uma outra base de geradores, JI, KI? De tal maneira que fique, é uma pergunta, né? Vamos ver o que é possível, né? De forma tal, né, tal que J e K se desacoplam e eu tenha duas álgebras de S2, a pergunta é tal que será que eu posso fazer essa mudança de base? JI, JJ e D. Álgebra de SO3 qualquer, né? Uma verdadeira álgebra dessa álgebra aqui é a álgebra de SO3, então verdadeira SO3. Vamos botar aqui, eu quero produzir a álgebra de SO3 ou de SO2.
epsilon I, J kappa, computador kappa com kappa satisfaz alguma coisa? Então, estou querendo ver se é possível arranjar uma nova base de geradores, né? Então, tem um SO2 aqui, tem outro SO2 aqui, e aí, claro, o J e kappa comutem. Qualquer gerador J e qualquer gerador kappa, quero que isso aqui seja zero. Por exemplo, a pergunta é, será que isso aqui é possível? Então, eu vou desacoplar esses geradores D e L em duas famílias de geradores, onde eu percebo nitidamente a presença de dois SO3 ou de dois SO2 independentes, né? Poderíamos pensar dessa forma, tentar ver se a gente consegue fazer isso aí. Será que é possível arranjar combinações, né, desses objetos? Aqui tem duas possibilidades. Nós, quando definimos os nossos geradores, nós fizemos isso. Um meio, ômega mini, sigma mini. Essa aqui é a parametrização que a gente está dando para a transformação de log. Nós fizemos a mesma coisa com o SO3. A gente já fez uma coisa assim, um meio, a gente já fez assim, geradores, alfa I, sigma I. A um certo ponto a gente falou assim, vamos botar um I aqui, vamos botar um menos I aqui. A gente botou e trouxe um I para cá, né? Só para poder ganhar uma álgebra e ficar igualzinho a álgebra de SO2. Foi simplesmente uma questão de definição. Aqui, nós não fizemos isso ainda, nós estamos deixando esse cara aqui e esse cara assim. O que a gente poderia... Vamos deixar a coisa daquele modo que estava em cima, porque aí a gente já ganha direto a álgebra de SO2. Eu quero ver se a gente consegue. Porque a pergunta nossa é, será que eu consigo descobrir duas álgebras de SO2 aqui? Uma eu já vi, que é essa. Só que ela não é limpa, porque ela se mistura com essa. Eu quero ver se eu fiz a coisa. No fundo, eu estou fazendo uma mudança de base no meu espaço vetorial, que é essa álgebra. Tá bom? Então, essa é a pergunta. Então, para isso, é muito simples. A gente vai fazer uma mudança de base, significa que a gente vai fazer uma transformação linear no espaço, né, onde esses geradores são bases. A pergunta, então, é, o que eu vou fazer? No fundo, eu vou poder dizer o seguinte, será que eu posso? Eu conheço essas relações aqui, e o que eu quero é escrever isso aqui. Eu quero escrever um gerador JI, como sendo alfa DI, mais beta LI. E eu vou escrever o meu gerador KI, como sendo um gama DI, mais um delta LI. E vou querer, ver se com essas transformações, claro, alfa, beta, gama e delta são coeficientes a serem determinados, né? Com esses coeficientes aqui, eu vou impor que J com J siga aquele padrão, K com K siga esse padrão, e J com K dê zero. E aí, com isso, eu vou ter relações que vão misturar alfa, beta, gama e delta, e eu vou poder fixar esses coeficientes, alfa, beta, gama e delta, de tal maneira aqui, essa transformação, aí fixando alfa, beta, gama e delta, com alfa, beta, gama e delta fixados, eu saio dessas relações de comutação e cheguem a essas relações de comutação quando eu veja claramente que eu tenho a estrutura de S2. Essa é eu também poderia fazer de outra forma, precisava botar esse I aqui. Eu poderia botar tudo sem I e deixar para botar o I no final. Tanto faz, não tem nenhum problema nisso não. Vamos tentar ver as coisas. Posso já botar o I aí, porque esses coeficientes vão ser determinados. Se eu puser I ou não puser I, os coeficientes aqui vão trazer essa informação. Então vamos deixar já o I para ficar prontas as duas álgebras de SO2. E a pergunta é, se eu fizer essa relação, então se eu fizer J, comutador com J, eu vou produzir alguma coisa que é quadrático lá. Vou produzir alfa 2, D com B, alfa beta, D com L, né? E beta 2, L com L. Aí eu vou impor aquelas relações aqui, vou impor que B com D é aquilo, tá? Vamos fazer só um exemplo para a gente ver o que eu estou querendo dizer. Então, a gente está querendo saber se a gente pode passar dessa base para essa base
E se dentro da álgebra de Lie do grupo de Lorentz, isso aqui é a álgebra de Lie do grupo de Lorentz, splitada, né? Separada entre os geradores de Busch, naquela forma que nós tínhamos dado assim, essa, vamos colocar assim, é a forma tensorial, a forma covariante da álgebra de Lie, porque eu deixo tudo genérico. Eu não distingo o que é índice espacial, os índices são do espaço de Minkowski. Aqui, eu já fiz uma outra proposta. Separei já esses geradores, sabendo quem é boost, sabendo quem é a rotação. Então, de uma certa maneira, essa rotação que já não é a rotação covariante do espaço de Minkowski. Eu estou usando índices do espaço euclidiano, não do espaço de Minkowski. Essa aqui é a álgebra na forma em espaço de Minkowski. Essa aqui é a mesma álgebra, só que em forma de notação euclidiana. Tá? Então eu quero simplesmente agora ver se eu consigo passar dessa álgebra aqui para uma álgebra em que eu fique mais clara a estrutura de S2, porque eu já identifico o que me faz pensar que isso é possível. A presença desse subgrupo S2 aqui, a presença das constantes de estrutura, sempre epsilon, são ligadas ao SO3. Mas, claro, isso aqui está mostrando uma relação de acoplamento entre os geradores. Então, aqui acontece, é que eu posso mudar de base e desacoplar os geradores? Essa aqui é a questão. Parece aqui. Então, deixa eu parar aqui. Então, essa questão aqui, essa pergunta que a gente está se fazendo, ela seria respondida assim. Então, vamos calcular o comutador de JI com JJ. Então, comutador de JI, vou fazer isso aqui, só para a gente ver o que vai sair. JI, conjunto J, o primeiro termo vai ficar alfa 2, BI, BJ. BI, BJ é epsilon JK, LK. Vou botar assim. Depois, vou produzir aqui alfa BI com beta LJ. Então, vamos produzir aqui alfa, beta, o gerador BI com o gerador LJ. BI com LJ menos epsilon I J kappa BK. Depois, eu produzi aqui esse beta aqui, interferindo com esse alfa aqui, beta alfa, ou mais alfa beta, tanto faz. Só que eu vou ter LI com BJ. Comutador de LI com BJ. Vai aparecer isso aqui. Comutador de LI com BJ, claro, menos o comutador de BJ com LI. Comutador de BJ com LI é menos isso aqui. Então, isso aqui vai ficar mais epsilon JI kappa BK. Vai aparecer aqui mais, né, epsilon JI kappa BK, que é menos epsilon J kappa BK. Então, aqui aparece o fator 2 e fica isso aqui. E o último termo aqui, J com J, vai aparecer o beta 2, LI com LJ. LI com LJ é menos epsilon I J kappa LI. Então, conseguiu expressar isso aqui dessa forma, né? O que eu quero? Então, aqui eu botei tudo com L. Então, eu quero que esse comutador aqui seja zero. Não, pessoal, zero, quero que ele seja de I. Então, o epsilon está fatorado aqui, isso quer dizer I, epsilon, I, J kappa, J kappa. Esse cara aqui eu quero, isso aqui é o que eu estou querendo propor. Eu quero que eu mudar essa base para que isso aqui exatamente aconteça. O que eu vou fazer aqui? O ideal seria agora eu expressar esse lado aqui, expressar os L's e os B's em função dos J's e dos K's. Por quê? Porque aí do lado esquerdo eu tenho expressão J, do lado direito eu tenho expressão J e K. Como J's e K's são uma base, eles são uma base de uma álgebra, que são vetores linearmente independentes desse ponto de vista, eu igualo tudo que tem J aqui com tudo que tem J ali, tudo que tem K aqui com tudo que tem K ali. Seria a melhor maneira de fazer isso. Então eu posso expressar esse J aqui, de novo, né?
expressar esse J aqui em função do meu B e do L. Claro, como B e L são independentes, eles são essas matrizes aqui, né, fazem papel de... Isso aqui é uma base. É uma base no espaço de dimensão 6. Sendo vetores de base, eles são vetores linearmente independentes. Né? Então, a gente tem vetores linearmente independentes quando eu tenho uma soma deles, se isso é igual a zero, coeficiente a coeficiente, isso tem que valer. A gente pode pensar o seguinte, pegar essa relação, isso aqui é o que eu calculo por essa definição, e isso aqui é o que eu quero impor. Então, isso aqui vai ser I, epsilon, I, JK. Quem é JK? JK é alfa, BK. Mais beta. Então, agora, todos os épsilons estão aqui, né? Epsilon, JK. Então, eu posso cancelar. Por que eu posso cancelar os épsilons? Porque significa que eu estaria, no fundo, multiplicando tudo por um épsilon, M e J. E aí, epsilon, M e J com epsilon JK, dá o delta de MK. Então, eu consigo, né, cancelar os épsilons todos e ficar com uma relação puramente para LM, né? Seria, no fundo, então, esse épsilon aqui. Quando eu faço que isso é igual a isso, eu posso esquecer esse épsilon por causa dessa relação, tá? Como se eu fizesse isso, epsilon, M e J, epsilon e JK. Isso aqui dá 2 delta de MK. Então vai ter um fator 2 global, 2 do lado, vai embora. E aqui todos os lugares em que tiver K, vai ficar M, vai ficar M e os épsilons desaparecem. Então eu fico com uma relação que vai ser alfa 2 vezes LM menos 2 alfa beta BM menos beta 2 LM igual I alfa BM mais I beta LM. Eu igualo lado a lado, porque essa aqui é uma aula de função de vetores linearmente independentes. Então, deixa eu pagar um instantinho. A primeira relação que a gente tira, então, vai ser a seguinte. Esse lado aqui, tudo que está proporcional. Então, eu tenho alfa 2 menos beta 2 L. Alfa 2 menos beta 2 L tem que ser igual ao L que aparece do lado de cá. Tem que ser igual a I beta. E depois, o que vai ficar com o B que fica do lado de cá é igual ao B que fica, porque tem L, 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 né? Então, fica alfa 2 menos beta 2 igual a I beta, e menos 2 alfa beta. Igual a I alfa. Então, vou tirar essa relação aqui, por exemplo. Isso aí, então, vai me garantir, né, que JI com JJ vai ser I epsilon, I JK, JK. Então, eu tenho alguma relação que me envolva alfa beta. Claro, é uma relação não linear, mas tá? Tem uma relação lá. Dá licença aqui. Vai essa aqui. Então, depois eu vou fazer a mesma coisa no K. Passar no intervalo já. Tá? Nós fizemos J com J, agora vamos fazer K com K. Então, K com K vai ser a mesma coisinha. Então, vamos fazer KI com KJ. Por um lado, eu vou querer que isso aqui seja I, epsilon, IJK, KK. Por outro lado, ao desenvolver essa relação, eu vou produzir aqui um gama 2 D com B. Então, epsilon e JK, LK. Depois eu vou produzir mais um gama delta DI com LJ. Menos epsilon JK, LK. Depois a mesma historinha. Para produzir a mesma coisa. Formalmente, quer dizer, esse cálculo aqui é igual a esse, só trocando alfa com beta, claramente. Né? Então, isso aqui vai ficar menos 2, gama delta, epsilon JK, BK, e depois o outro vai ficar delta 2, LI com LJ, que é menos epsilon JK, BK. E aí, então, vamos ter que expressar esse K aqui da mesma forma. K para nós é gama B
delta L. Certo? Então, lembra a historinha. Lado esquerdo, uma combinação linear de B's e L's. Lado direito, uma combinação linear de B's e L's. Esses objetos são linearmente independentes, então, o coeficiente de B de um lado tem que ser igual ao coeficiente de B do outro, o coeficiente de E de um lado tem que ser igual ao coeficiente de E do outro. Então, gama 2 menos delta 2 vai ser igual a I delta. E menos 2 gama delta igual a 2 igual. Então, temos de novo uma relação aqui, está desacoplada. Tem uma relação aqui entre alfa e beta, né? Tem uma relação aqui só para gama e delta. E agora, claro, tem que impor que J e K comutem. Isso aqui é que vai misturar agora os dois espaços de parâmetros, né? Dali, olha só, se a gente supuser, vamos dizer que alfa seja diferente de zero, a gente já tira uma relação. Aqui, olha só, claro, a pergunta é, a gente tomar, por exemplo, alfa diferente de zero, né? Se alfa for igual a zero, a beta pode ser qualquer. Se alfa for igual a zero, beta é qualquer, então esse troço aqui vai ficar em uma, não vai dar uma resposta consistente. Então, se a gente pega o alfa diferente de zero, eu posso cancelar o alfa aqui. Se o alfa não muda, então com isso eu sei beta. Se eu sei beta, eu sei alfa. Então eu calculo alfa, beta, gama e delta separadamente, da essência constitutiva. Vou fazer logo isso aqui então. Vamos dizer que alfa sendo diferente de zero, eu tiro que beta é menos I sobre 2. E aí, se eu sei beta, eu posso tirar alfa, né? Alfa 2 é igual a beta 2 mais I beta. Então, beta 2 e 2 é menos I ao quadrado é menos 1, então fica menos 1 quarto. E beta é mais 1 meio. É isso? Certo? Né? Menos 1 quarto e beta é mais 1 meio. Então tá legal. Então você vai ficar 1 quarto, né? Então esses dois, esse aqui é o alfa 2 igual ao 1 quarto, então eu posso ter alfa igual a mais ou menos 1 meio. Vou colocar assim. Isso aí já me fixa, né? Duas possibilidades para o parâmetro. Mas o que é importante é que o beta eu já fixei. Menos I sobre 2. Aquela relação, aí eu tiro alfa. Bom, muito bem. Então, vou guardar isso aqui por enquanto. Depois lá embaixo é a mesma coisa, né? Eu vou tirar aqui, o que faz o papel do beta agora é o delta. Então, delta igual a menos I sobre 2. E o módulo de gama igual a 1. Tá certo. Então ficaria o alfa meio, né? E o beta menos I, tá certo? Então vamos fazer uma outra coisa. Então, só para a gente checar, então, com esses parâmetros aí, a gente tem essa, não vamos enterrar agora, né? Mas a gente teria essa ambiguidade no sinal do alfa e do gama que eu devo poder acertar agora, impondo que JK, esse computador aqui, quero ver se é possível agora, com esses parâmetros, alfa, beta, gama e delta, já bem encaminhados, fechar essa última relação. Né? Só vou escrever ela aqui, então ficava JI com KJ. Então, isso aqui eu quero que seja zero. Então, vai ficar J com K. Vai ficar alfa, gama, BI com BJ. Então, FJK, LK. Depois, alfa, delta. Esse cara